Meu nome é Aguinaldo. Hoje é dia 26 de agosto de 1968 e agora são exatamente 21 horas e 9 minutos. Eu já fiz o relatório da minha última missão, como de praxe, já o entreguei na agência regional há alguns dias, mas confesso que, embora tenha obtido êxito em concluí-la, eu simplesmente não consigo esquecer o que aconteceu. Sinceramente, minha saúde mental está deteriorando faz dias. Eu já tentei de tudo e nada parece funcionar. Eu preciso relatar o que aconteceu antes que eu enlouqueça completamente. Mesmo escrevendo tudo o que ocorreu em meu relatório, sinto que estou sofrendo um efeito colateral, eu acho. Não sei dizer o que é isso. Eu nunca ouvi falar disso. Achei que fosse uma coisa temporária, mas não. Parece que fica mais intenso dia após dia. Ontem eu tive um ataque de fúria, tudo por conta desse... Eu realmente fiquei transtornado. Eu fui a uma loja de perfumes para tentar resolver o problema, mas não adiantou nada. Minha frustração cresceu de tal forma que atingi um estado de ira que eu nunca vi antes. Eu nunca imaginei que poderia ficar daquele jeito. Depois de ter destruído grande parte da loja e os funcionários ficarem totalmente desesperados, eu enfim saí desnorteado do lugar. Caminhei até meu apartamento no centro de Curitiba e não sei como consegui sair de lá sem ao menos a polícia me pegar. Claro que eu poderia inventar uma desculpa, isso não é problema, mas acho que a minha fúria deixou as pessoas com muito medo. Eu gritava muito alto e só percebi o que estava acontecendo depois de ouvir alguém me chamando de doido varrido. Eu preciso muito compartilhar os detalhes da minha última missão. Não sei se isso é contagioso, espero que não. Pode ser que outras pessoas sofram o mesmo que estou sofrendo, o mesmo efeito colateral. Claramente meus superiores não acreditam em mim e me afastaram do serviço com a justificativa de que sou mentalmente instável. Talvez estejam com tanto medo que simplesmente se recusam a acreditar, ou talvez não compreendam a gravidade do que aconteceu em Jarará. Decidi gravar meu relato por meio deste gravador de voz, pois eu acredito que será mais fácil falar livremente sobre o ocorrido do que escrever. Eu estou me segurando aqui e não sei se aguentaria escrever no fim das contas. Muito bem. Eu trabalho no SNI e burburinhos eventualmente surgiram na Agência Regional do Paraná. Este tipo de coisa é corriqueira, afinal, a paranoia é constante na minha área de trabalho, por assim dizer. Não explicarei as minúcias de como o SNI opera, contudo, apenas para esclarecer, trabalhamos em uma vigilância mútua. Como a desconfiança é muito grande, existe a divisão X que vigia a divisão Y, enquanto a divisão Z vigia a divisão W e por aí vai. Nós agimos silenciosamente e, obviamente, prestando auxílio ao presidente da República. Esta é a minha missão e continuarei exercendo-a. Eu amo meu país e lutarei incansavelmente para protegê-lo. Alguns podem ver isto como uma idiotice gigante, mas eu não. Eu nasci no Brasil e quero que seja um país incrível e preciso batalhar por isto. Aliás, todos nós precisamos pensar assim. Uma nação é construída por seu povo com o passar dos séculos. Nós criamos o país que queremos. Por isto me dediquei muito e entrei no SNI. Bem, na divisão que trabalho recebemos incessantemente várias informações, desde coisas imbecis até coisas seríssimas. Tudo começou com uma sigla: CRBR. Como pode algumas letras gerarem tanto caos? Inicialmente não sabíamos o que era isso e ficamos meses tentando desvendar. Ao que tudo indica, tudo foi tão bem planejado que meses depois descobrimos que algumas pessoas da minha divisão estavam em conluio com as pessoas que faziam parte deste grupo. Depois de uma longa conversa com eles, que durou alguns dias, finalmente descobrimos o significado da sigla: Comando da Revolução Brasileira. Passamos os meses seguintes investigando e descobrimos que se trata de uma organização de terroristas de extrema esquerda. Eles afirmam estarem em uma luta armada contra a ditadura. Bando de loucos. Resumidamente, eles buscam derrubar o regime atual e instalar um Estado socialista no Brasil.
Já cometeram assaltos, atentados, sequestros, dentre outros crimes. Assim como outros grupos, sua ideologia é o marxismo-leninismo, ou seja, são comunistas. Parece que o modus operandi deles é inspirado na Revolução Russa, ou seja, planejam gradativamente criar um terror revolucionário usando sistematicamente de violência contra autoridades públicas das mais diversas e, consequentemente, desorganizando os governos federal, estadual e municipal, gerando um caos absoluto. Com esta destruição do poder público, o CRBR agitará a população para criar revoltas e exigir reformas no regime. Além disto, estes terroristas matarão pessoas aleatórias e, somado aos ataques terroristas encabeçados por eles, resultará em uma revolução. Em outras palavras, será uma crise sem precedentes. Um plano totalmente arquitetado por eles, porém, com a impressão de que tudo aconteceu naturalmente, haja vista a incompetência completa do regime, uma enorme mentira para apenas retirar um suposto governo maligno e substituí-lo por um governo bom, dedicado ao povo, dedicado ao bem-estar social, assim como aconteceu na Rússia. Isto jamais pode se tornar realidade. Apesar de nossos esforços, não encontramos pistas dos membros do CRBR, muito menos o líder. Parece que o grupo foi fundado em maio do ano passado e atuam, pelo menos por enquanto, no estado do Paraná. Eles são extremamente organizados. Entretanto, não podemos esquecer o fato de que tinham ajuda de infiltrados no SNI. Aí fica fácil, né? O que quero dizer é que não são pessoas tão astutas assim. De 1967 até agora, eles estavam um passo à nossa frente. Mas agora, enfim, serão pegos. Identificamos indícios em vários municípios no Paraná em que aparentemente o CRBR cometeu seus delitos. Por curiosa coincidência, não demorou muito para outros boatos estranhos surgirem. Alguns diziam que o CRBR nem existia e tudo era fruto de um estratagema para nos fazer perder tempo investigando uma mentira. Devido a isto, muitos agentes desistiram. Entretanto, nossos superiores exigiam a continuidade da nossa persecução. Mesmo diante de tanta nebulosidade, depois de meses, finalmente encontramos um nome: Jarará. De acordo com as informações que conseguimos, muitos alegaram a enorme probabilidade de que o principal esconderijo do CRBR estava no município de Jarará, hipoteticamente uma cidade no interior do estado do Paraná. Honestamente, eu nunca tinha ouvido falar dela, mas sejamos francos, o Brasil detém muitos municípios. Sendo assim, não é difícil se surpreender com nomes ou a localização de certas cidades, né? Só de lembrar os nomes peculiares que encontramos já me faz rir. Por exemplo, encontramos uma cidade chamada Barra do Jacaré, Bom Sucesso, Jardim Olinda, enfim, ficamos um bom tempo procurando por este município. Tivemos que solicitar auxílio a outras agências regionais e até mesmo em Brasília para obter mais informações. Curiosamente, não encontramos nenhum mapa que possuísse o nome desta cidade. Era algo surreal. Alguns cogitaram que o nome Jarará não era referente a uma cidade, e sim um esconderijo de fato, talvez um lugar no meio do nada. Nossos superiores pediram que vários começassem a perambular pelo Paraná procurando por pistas, mas isto era inviável. O estado tem quase 200 mil quilômetros quadrados. Como encontraríamos uma pista? E o que seria? Um casebre no meio do nada? Um abrigo subterrâneo? São tantas possibilidades que perderíamos meses para desvendar. Desculpe o breve silêncio. Tive que me conter aqui. Quase tive outro ataque de raiva. Realmente está ficando cada vez mais difícil controlar isso. Quando desvio minha atenção fica um pouco mais fácil. Mas ainda... Eu não aguento mais isso. Acho que melhorei um pouco. Parece que o efeito colateral oscila, são altos e baixos. Bem, foram semanas de muita discussão no trabalho para determinar como procederíamos com nossa investigação até que finalmente recebemos a informação de Brasília. O município de Jarará realmente existe.
Todos ficaram atônitos, afinal, a insistência na hipótese de que se tratava de um esconderijo ainda era mais considerada. Eu estou resumindo muito, certo? Existem outras minúcias que nem precisam ser mencionadas, inúmeras conjecturas que me faria perder horas e horas explanando. Mas não pense que isto é anormal, basta ver onde trabalho. De qualquer forma, Brasília enviou um arquivo contendo várias informações da cidade que chegou depois de alguns dias. Eu li tantas vezes que acabei decorando tudo. O município de Jarará foi fundado por meio da Lei Estadual número 2250, de 18 de fevereiro de 1932. Seu nome foi escolhido devido à grande quantidade de uma espécie de pássaro vermelho chamado jarará na região. Confesso que nunca vi esse bicho, e isso foi suficiente para me intrigar ainda mais. Iniciamos outra pesquisa sobre este pássaro e estranhamente não encontramos absolutamente nada. De novo, requeríamos ajuda de outras agências regionais e outros órgãos para encontrar algo sobre esta ave, mas nada. Foram 3 meses de puro fracasso. Entretanto, isto nos deixava mais cabreiros, pois a lei estadual realmente existe, a publicação dela consta no Diário Oficial do Estado do Paraná, existe o plano diretor, o mapa da cidade, o gentílico, a área total, a área urbana, população total, clima, o nome do prefeito, dentre outros dados que nos deixaram muito perplexos. Como não encontramos nada sobre esta cidade? Em relação ao pássaro, alguns argumentaram que talvez ele esteja extinto, mas a existência de algum registro do bicho não é impossível. Alguns até pensaram que o pássaro na verdade é fruto de uma lenda local. Infelizmente, isto permanece um enigma. Após localizarmos corretamente o município de Jarará com base nos mapas e dados que recebemos de Brasília, identificamos que ele fica a cerca de 190 quilômetros de distância de Curitiba. A cidade mais próxima é Castro, além de que o rio Iapó também é próximo. Devido ao fato de eu conhecer um pouco esta região do Paraná, fui designado para uma missão. Francamente, na hora que recebi a notícia da minha obrigação, fiquei feliz e entusiasmado para servir meu país, mas depois do que aconteceu, eu me arrependo enormemente. Esse maldito efeito colateral não vai embora e ninguém me ajuda. Depois de me dedicar ao meu país, serei totalmente ignorado? Isso é um absurdo! De novo, perdi a compostura. Bem, para ser mais exato, recebi minha missão no dia 23 de agosto. Meu objetivo era ir ao município de Jarará para investigar o CRBR, descobrir a liderança e estabelecer um plano para capturar os subversivos. Me foi ordenado que eu fosse o mais rápido possível, sendo assim, quando cheguei em casa na tarde daquele mesmo dia, rapidamente fiz minhas malas enquanto mentalmente pensava em vários planos, desculpas e outras questões necessárias para o sucesso da minha missão. Até hoje, eu sinto falta do cheiro da janta que fiz naquele dia. Eu fiz um estrogonofe com bastante batata palha. Aquele arroz quentinho e aquele refrigerante geladíssimo com muito gás. Um verdadeiro paraíso. Eu jamais imaginei o quanto deveria ter valorizado aquele momento. Acho que nós realmente prezamos por alguma coisa quando a perdemos totalmente. Bem, depois de descansar e me preparar propriamente, coloquei minhas malas no carro e finalmente fui para Jarará. Era por volta das 23 horas, ou seja, provavelmente eu chegaria na cidade de madrugada. Depois de quase 3 horas de viagem, enfim cheguei no município de Jarará e logo percebi que tinha algo errado. Continuei dirigindo pela estrada de terra até chegar mais perto da cidade e ela realmente existe. Mas o esquisito é que ela estava um breu total. Não tinha nenhuma luz de um poste ou vindo de dentro de uma casa. Nada. Isso é impossível. Rapidamente pensei que a cidade estava abandonada,
Mas ainda não fazia sentido. Os dados que recebemos de Brasília eram deste ano. Como uma cidade com 20 mil habitantes se torna uma cidade fantasma em 2 meses? Para não fazer barulho, decidi sair do meu carro antes de entrar na cidade. Saí da estrada de terra e estacionei no meio do mato. Levei apenas minha pistola e uma caixa de fósforos. Salvo pelo meu vício. Adentrei sorrateiramente pela cidade e fiquei vislumbrado. Existiam várias casas, edifícios, lojas, mas claramente tudo abandonado. Não tinha uma alma viva e, devido ao silêncio, consegui escutar sons do vento e animais. Quanto mais eu adentrava, mais me questionava o que aconteceu. Será que o CRBR descobriu que estávamos indo atrás deles e fugiram? Será que ainda temos um infiltrado na agência regional? Mas por que a cidade inteira está vazia? De fato, os edifícios, casas e outras coisas aparentavam estarem abandonados há anos. Ou seja, os dados fornecidos por Brasília são falsos. Parando para pensar agora, depois de tudo que aconteceu, fico na dúvida se o pior foi saber que aquela cidade estava completamente inóspita ou descobrir o que estava lá. Eventualmente cheguei no centro do município e não encontrei ninguém. Acredito que andei tanto que cheguei perto de um rio, pois escutei o som da água correndo. Após vários minutos perambulando por aquela cidade assustadora, escutei vozes. Por conta do silêncio não foi difícil reconhecê-las e que vinham da minha esquerda. Fui aos poucos me aproximando e enfim avistei 2 homens conversando sobre o expediente deles. Pelo que entendi, um estava indo descansar, enquanto o outro deveria ficar de prontidão. Durante isto, vi que existia uma porta aberta e uma luz saía dela. Porém, logo em seguida ela foi fechada e a escuridão retornou. Escutei o homem caminhar até ficar muito longe. Foi aí que decidi me aproximar lentamente daquela porta para dar prosseguimento à minha investigação. Olhei pela fechadura da porta e, graças à luz, consegui ver o interior daquele edifício velho. Aos poucos abri a porta e realmente confirmei que ninguém estava ali, honestamente. Hoje eu penso que não deveria ter entrado naquele lugar. Era melhor eu ter ido embora. Era melhor eu simplesmente dizer que a cidade estava abandonada. Era melhor não ter aceitado a missão. Assim que abri a porta, era apenas um cômodo vazio com uma luz ligada. Tinha outra porta que dava para uma escada muito grande. Desci devagar, pois não fazia a menor ideia do que poderia encontrar. No fim dos degraus, tinha um enorme corredor de concreto e, em seu fim, uma outra porta. Eu me aproximei daquela porta com tanto receio que quase saí dali. Embora tudo estivesse bem claro, sentia que alguma coisa horrível aconteceria. Talvez fosse Deus me dizendo para ir embora, mas meu senso de cumprir minha missão falou mais alto. Assim que abri a porta, vislumbrei que o local era enorme, uma espécie de abrigo subterrâneo e, o mais estranho, nenhum sinal do outro homem que ficou de vigia. O lugar era inteiramente feito de concreto com várias portas, luzes, algumas mesas. Em um primeiro momento parecia um escritório subterrâneo, porém encontrei uns documentos em uma mesa e rapidamente percebi que eram relatórios. No cabeçalho das folhas estava escrito: Centro Tecnológico do Exército no município de Jarará, estado do Paraná. Logo em seguida estava escrito: Setor Inviculum. Foi neste momento que eu não entendi mais nada. Continuei explorando o local e de repente encontrei celas. Desculpe, mas só de lembrar daquele momento me dá calafrios. Dentro destas celas tinham pessoas das mais diversas: homens, mulheres, brancos, asiáticos, negros, jovens, velhos. O mais perturbador é que algumas pessoas estavam mortas, outras estavam gritando de dor e algumas resmungavam palavras inexplicáveis. Em outra cela tinha uma espécie de gosma e tecido grudado na parede. Parecia pedaços de carne que pulsavam. Depois encontrei outra cela com uma mulher sentada no chão me observando. Curiosamente ela não falava nada e parecia entender que eu não era dali. Tentei conversar com ela, mas não tinha resposta. Naquele momento ainda não tinha compreendido o que era tudo aquilo e continuei avançando. Finalmente, eu cheguei em uma porta na qual abri lentamente. Decidi sacar minha pistola caso encontrasse o homem que ficou de vigia, mas não,
Eu encontrei apenas um enorme cômodo de concreto com um pequeno cubo preto e estranho no centro. Eu deveria ter ido embora assim que vi aquelas pessoas naquela situação deplorável. Eu não sei por que eu quis continuar procurando por mais coisas. Por que eu fiz aquilo, meu Deus? Eu me arrependo muito. Este cubo estava em uma espécie de totem com símbolos estranhos. A curiosidade me deixou inquieto. Me aproximei devagar e assim que cheguei perto, uma espécie de gás em uma cor esquisita saiu de dentro do cubo. Devido à rapidez que isto aconteceu, acabei inalando um pouco do gás, no qual rapidamente desapareceu. E logo em seguida, senti um cheiro insuportável. Foi a partir daí que meu pesadelo começou. Eu não sei o que é esse cheiro, mas ele simplesmente não vai embora. Desde aquele dia eu sinto esse cheiro. É algo que eu nunca senti na minha vida antes. É um cheiro horrível. Parece uma mistura de vômito com fezes e outras coisas que eu nem sei descrever. Este cheiro me dá náuseas, me estressa toda hora. Parece que ele se altera quando eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo descansar com esse cheiro amaldiçoado. Que tipo de merda é essa? Ele oscila às vezes, parece que se enfraquece, mas eu não sei porquê. Eu já testei tantas coisas, perfumes, remédios, incenso, vela aromática. Eu até cheirei grãos de café, assim como fazem em perfumarias, mas foi totalmente inútil. Até gasolina eu tentei cheirar e mesmo assim este fedor permaneceu. Até quando como alguma coisa eu sinto o cheiro na comida. Tudo que eu como e bebo tem o gosto desse cheiro insuportável. Eu confesso que pensei em acabar com a minha vida, mas... Não, eu não posso morrer assim. Devido a toda a loucura causada por aquele cheiro, eu não percebi que o homem que ficou de vigia apareceu subitamente e tentou me agarrar. Mas a adrenalina e desespero me deram vantagem, e eu o dominei. Ele estava no chão e velozmente apontei minha pistola para sua cabeça. Eu fiz tantas perguntas para aquele homem. Naquele momento tive certeza de que tudo seria esclarecido. Eu expliquei que era do SNI e estava investigando um caso envolvendo o CRBR. Foi aí que o homem estranhamente começou a cooperar e me esclareceu várias coisas. Ele começou me falando seu nome, Sérgio. Depois disse ser um major do exército e responsável pelas experiências daquele abrigo subterrâneo. Aquele homem era um poço de conhecimento. Primeiramente, eu quis saber sobre o CRBR. Sem demora, ele disse que o CRBR é uma farsa. Minha mente explodiu de tal forma que inicialmente caí em negação. Ele continuou explicando que o Centro Tecnológico do Exército, basicamente, pesquisa e desenvolve tecnologias capazes de aprimorar a defesa nacional e, consequentemente, ampliar o poder dissuasório do Brasil. A questão é que a divisão deste centro no município de Jarará é secreta e denominada como Setor Inviculum. Rapidamente perguntei o significado desta palavra e Sérgio disse que o nome é o aglutinamento de duas palavras, Invictum e Periculum, na quais significam perigo invencível. O objetivo deste setor é a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias diferenciadas. Ele não me especificou exatamente que tipo de tecnologias são estas. Sérgio apenas afirmou que são armas especiais. Toda a ideia do CRBR foi elaborada para, na verdade, atrair pessoas subversivas ao regime atual para que fossem usadas como cobaias em experimentos neste centro tecnológico. Este objetivo foi criado por alguns militares de alta patente em Curitiba. Ele não quis me revelar quem eram estas pessoas, mas claramente ele sabia, ou achava que sabia. Aparentemente, as coisas envolvendo o CRBR começaram a se espalhar como uma praga desde janeiro de 1967 e muitas pessoas, inclusive de outros grupos armados contra o regime, começaram a procurar pelo CRBR, pois evidentemente se identificavam com sua filosofia e modus operandi. Nós jamais encontraríamos o CRBR, pois não existe uma liderança, um esconderijo, absolutamente nada. Tudo que suspeitamos que fosse obra deles, na verdade, foi feito por outras pessoas. Os crimes de assaltos, atentados e sequestros foram atribuídos ao CRBR. Mas sabe-se lá quem realmente os cometeu?
De alguma forma, os interessados pelo CRBR eram atraídos para Jarará para serem capturados e usados nas experiências macabras do centro tecnológico. Os funcionários do SNI que descobrimos que estavam em conluio com o CRBR, na realidade, apenas receberam ordens e propinas, é claro, para nunca falarem sobre o grupo e muito menos investigá-lo, pois isto já estava sendo providenciado por alguém, talvez o próprio exército. É por conta disto que tivemos tantas dificuldades ao longo do nosso inquérito. É por isto que Jarará é uma cidade de fachada e os dados dela, obviamente, são falsos. Tudo o que descobrimos foi forjado para transformar o mito por trás do CRBR mais verossímil. Este Sérgio continuou afirmando que pouquíssimos membros do exército têm ciência do setor Invículum e que isto jamais pode se tornar público. Mesmo eu, sendo do SNI, ele praticamente ordenou que eu não falasse sobre isto com ninguém, nem mesmo meus superiores. Naquele momento, meu senso de cumprir meu dever como uma pessoa procurando defender sua pátria falou mais alto e fiquei completamente enfurecido. Eu não concordo com as atitudes desses guerrilheiros assassinos, mas usá-los em experimentos? Isto é horroroso! Eles merecem ser julgados sim por seus atos criminosos, mas não isto. Confesso que quase atirei no Sérgio de tanta raiva, afinal o cheiro já estava comigo e não ia embora. Aquele fedor execrável, diferente e constante estava me enlouquecendo. Mas consegui me conter e continuei fazendo meus questionamentos. Em seguida, perguntei sobre a ave Jarará, mas ele disse que não fazia a menor ideia do que era e que nunca tinha ouvido falar de um pássaro com penugem vermelha na região onde fica o município. Ele disse que nem sabia que o nome da cidade era por conta de um bicho. Eu fiquei abismado. Como ninguém sabe que ave é essa? Tive uma discussão com o Sérgio sobre aquelas pessoas serem usadas como cobaias em experimentos duvidosos e bizarros. Foi aí que perguntei o que era aquele cubo preto. Rapidamente ele expressou medo e preocupação e me questionou se inspirei o gás. Não tive como negar. Na verdade, até fiquei aliviado, pois talvez teria uma cura. Infelizmente, ele apenas disse: "Me desculpe, não tenho o que fazer." Sérgio continuou explicando outras coisas nas quais não entendi perfeitamente devido ao cheiro ruim e interminável. Decidi que ele viria comigo para explicar ao SNI toda esta insanidade. Entretanto, ele se recusou. Mesmo diante daquela situação, ele se recusou a me obedecer e disse que isto poderia ser resolvido se ele ligasse para uma pessoa. Acredito que por conta do cheiro que atrapalhava meu discernimento, permiti que ele ligasse para seja lá quem ele queria. Eu não sabia mais que horas eram. Parecia que eu estava uma eternidade naquele abrigo subterrâneo. Porém, depois de um bom tempo ligando e conversando com pessoas, possivelmente com outros militares, enfim Sérgio disse que alguém queria falar comigo. Obviamente estranhei aquilo e assim que peguei o telefone reconheci a voz do Sr. Gaida, um dos chefões do SNI. Confesso que fiquei assustado, embora ele tenha sido curto e grosso. A missão foi concluída. Bom trabalho. Faça seu relatório e me envie por meio de seu superior imediatamente. Ninguém mais pode saber disto. A ligação foi encerrada. Eu fiquei totalmente confuso e demorei alguns minutos para entender. Além de que o cheiro ainda me atrapalhava. Mas ordens são ordens. Ainda mais no SNI. Insisti que Sérgio me ajudasse a resolver o problema do cheiro. Mas ele disse que era impossível. E as consequências eram imprevisíveis e horríveis. Naquele momento não acreditei nele, mas senti medo. Questionei a origem daquele cubo. E Sérgio apenas disse que é confidencial, haja vista que tanto o setor Invículum quanto os experimentos elaborados são altamente secretos. Mesmo eu, um agente do SNI, não tinha permissão para saber. Ao que tudo indica, somente poucas pessoas do exército sabem da verdade. Porém, o Sr. Gaida sabe? Então, o SNI realmente sabe? Os militares explicaram tudo nas ligações que fizeram antes dele falar comigo? Eu realmente não sei. Eu fiquei com tanta raiva disto tudo, mas mesmo se eu matasse Sérgio e destruísse toda a instalação, não estaria subjugando os verdadeiros culpados. No fim das contas, depois do jeito em que tudo se encerrou, eu devia ter destruído completamente aquele lugar e aquela porra de cubo também.
Fui covarde, fui burro e decidi que minha única opção era simplesmente ir embora e obedecer ao Sr. Gaida. Retornei para Curitiba e finalmente cheguei em casa por volta das 7 horas. Apesar do cansaço mental e físico, não dormi muito bem por conta do cheiro. Aos poucos redigi meu relatório. Na verdade, não sei realmente como consegui finalizá-lo devido ao cheiro que me enlouquece cada vez mais. Eu tentei explicar aos meus superiores, mas eles não me ouviram. Ninguém quis. Só me chamam de louco. Eu não sei o que fazer. O SNI não fará nada. O presidente sabe do setor invículo. Esses experimentos esquisitos continuarão sendo feitos? O que está acontecendo nesse país? Por alguma razão, o cheiro está mais fraco já faz uns minutos. Não sei o motivo, mas estou feliz. Talvez o cheiro esteja indo embora. Talvez aquele Sérgio estava errado. Sinto que estou sendo observado. Possivelmente são outros agentes do SNI, porém, acredito que eles não sabem a verdade. Desculpe o silêncio. Eu tomei mais um gole da minha cerveja para refrescar minha garganta, afinal, não paro de falar. Vejo que estou num beco sem saída. E, francamente, depois de tanta coisa que já presenciei, o incidente em Jarará foi a maior atrocidade de todas. No fim disto tudo, eu descobri algo tão secreto e abominável, uma coisa que nem mesmo o SNI sabia, uma coisa que foi absolutamente ocultada pelo exército. Claramente ainda existem coisas não esclarecidas totalmente e preciso continuar investigando. Mas uma coisa é certa. Aquele cheiro não é somente uma tecnologia diferenciada. Aquilo está vivo.